Fala galera, no ar o Espaço Universitário. No programa de hoje vamos conhecer o trabalho da galera da Faculdade de Comunicação de São Paulo. Eles trazem um pouco da história de um dos clubes de futebol mais tradicionais da cidade, o Clube Atlético Juventus da Rua Javari. Muitos já ouviram falar do Moleque Travesso, pois é, esse título foi dado ao Juventus após acabar com uma série invicta do Corinthians na década de 30. Espaço para Juventus, o filho da Moca. O Juventus é a capital da Moca. Moca Juventus, casamento perfeito. Juventus é uma das pilastras da Moca. O Juventus, filho da Moca. A Moca foi ocupada por imigrantes europeus, porque a Europa naquela época, em 1850 para cá, ela começou a passar uma dificuldade agrícola, dificuldade industrial. Então, o fator preponderante da saída dos imigrantes europeus para a América do Sul foi exatamente isso, a fome lá. Então, com isso, houve a necessidade de repelir os residentes europeus. Como o Brasil, naquela época, fez uma abertura para a imigração europeia, então houve aquela saída, aquele êxodo europeu para a América do Sul, como houve também para a América do Norte. E aqui, dos espaços ocupados pelos europeus foi a Moca. Por quê? Porque começavam as indústrias a aparecer na Moca, como começou a aparecer a Antártica, o cotonifício Rodolfo Crespi. O açúcar União, né? O café Moca também, que era lá do lado da União. A de Conto, mas a de Conto continua até hoje. O cotonifício Crespi foi fundado por italianos em 1897 e em curto espaço de tempo já alcançou uma grandeza excepcional. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter 6 mil operários no começo do século XX, quando a população de São Paulo, não tenho ao certo, mas não devia passar de 2 milhões de habitantes. Quer dizer, proporcionalmente foi algo excepcional. Na Moca, não havia praticamente uma família que não tivesse uma pessoa da família que estivesse trabalhando ou que tivesse trabalhado no Crespo. Então, houve o quê? Houve uma procura por esse espaço e a Moca foi ocupada por imigrantes europeus. A família Crespi era muito ligada, gostava muito de esportes. Praticamente dentro de cada seção do Crespi se formava um time de futebol. E isso era, inclusive, incentivado pela própria família Crespi, até como uma forma de integração, de lazer para os operários, até porque à época também não existiam grandes opções de lazer. Então, como eu disse, praticamente dentro de cada seção havia a formação de um time de futebol. Um deles teve maior destaque, que era foi dado o nome de Cavalheiro Crespi. Cavalheiro Crespi Futebol Clube, depois o Extra São Paulo, todos dentro da fábrica. E o Conde Rodolfo Crespi, que naquela época não era nem conde, ele era Cavalheiro Crespi. Daí surgiu um novo clube mais forte, que foi dado o nome de Cotonifício Crespi. Tanto é que já em 1925, a família Crespi cedeu um amplo espaço existente aqui na Rua Javari, próximo da fábrica, do cotonifício, para que ali fosse construído um campo de futebol. Houve uma fusão desses dois clubes e formaram um único clube, que passou a se chamar Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Esse é o início. E em 1929, o Cotonifício Rodolfo Crespi foi campeão da segunda divisão, ascendeu à primeira divisão e foi convidado pela Ápia, na época, a participar do campeonato especial da primeira divisão, que era o Campeonato Paulista, né? Então,
o cotonifício Rodolfo Crespi, naquela época a Ápia, havia uma necessidade de uma exigência da Ápia de não colocar clubes classistas, clubes de fábrica, não com nome de fábrica, para disputar os campeonatos. Tinham que ser independentes. E quando ele ascendeu à primeira divisão, com essa exigência da Ápia, ele passou a se chamar, em 19 de fevereiro de 1930, ele passou a chamar Clube Atlético Juventus. Pela regra vigente, não havia possibilidade de continuar participando com o nome de Cotonifício Crespi. Então resolveu-se mudar o nome, atribuir um outro nome para poder disputar. Por que houve essa escolha desse nome? O Conde Rodolfo Crespi, em 1929, ele estava na Itália na época, e ele foi assistir a uma partida do Juventus com o Torino, em Milão. E se entusiasmou com o futebol italiano, com a estrutura do futebol italiano e principalmente com o clube Juventus da Itália. E ele trouxe, quando ele veio da Itália em 1930, ele estava em 29 na Itália, mas ele voltou em 30. Ele sugeriu que pusesse o nome, já que houve essa exigência da Ápia, que colocasse o nome de Juventus. Havia um outro problema também, as cores a serem adotadas. Então a opção foi usar a cor do outro time que ele havia visto, ou seja, do Torino. Então o novo Juventus, que passaria a disputar o campeonato da primeira divisão, adotaria o nome da Juventus e as cores do Torino da Itália. O campo do Juventus, o espaço que o Juventus ocupa hoje, pertence à história do Brasil. O estádio ele foi consequência de uma concessão da família Crespi para o clube. Depois já construíram uma arquibancada mais modesta e então resolveram ampliar. Então foi feita uma cotização entre os próprios associados e diretores, principalmente, comerciantes do bairro, e também com uma contribuição da família Crespi. Então houve essa ampliação, de uma forma que o estádio se transformou de uma forma que tem a mesma arquitetura de hoje. Quer dizer, o que você vê hoje, os primeiros torcedores foram os próprios fundadores. Entendeu? Os funcionários do próprio cotonifício e o próprio pessoal de fundação mesmo, né? Então, como disse, no começo os primeiros torcedores foram os próprios fundadores, depois começaram a se agregar outros moradores da Moca e passou a ganhar a simpatia de muitas pessoas. Esse moleque travesso, que tem nome e tradição. Por que do moleque travesso? Porque ele, por exemplo, ele atrapalhava a vida de todos os grandes. Então, nós temos inclusive uma das reportagens antigas, o moleque atirando uma pedra no mascote do Corinthians. Até é um artigo da Gazeta, eu acho que é da década mais ou menos de 30, 32, que surgiu o moleque travesso. O Juventus venceu uma partida muito importante contra o Corinthians, quebrando uma série invicta do Corinthians que vinha de bastante tempo. E em função disso, foi apelidado de moleque travesso pelo jornalista Tomás Mazzoni, que foi um dos mais renomados e mais importantes jornalistas esportivos que já tivemos. O Juventus foi um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. Se não me falha a memória, não sou muito bom de datas, mas se não me falha a memória, foi nos anos 40, 41. Então o Juventus, junto com alguns outros clubes, os clubes grandes de São Paulo, mais o Nacional, Portuguesa Santista, Ponte Preta, eu não lembro exatamente de todos, foram os fundadores da atual Federação Paulista de Futebol. Você sabia que um dos gols mais bonitos do Rei Pelé foi marcado no bairro da Moca, no estádio do Juventus? Fique por aí e confira no próximo bloco.